Jesus, bendito, tudo tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita aí. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei.
as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade, toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações onde julgar, todos grandes e pequenos, o juiz onde encarar, e os remidos triunfantes em fulgor de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, o Rei exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Muito bom dia,
Nós nos alegramos mais uma vez em nos dirigirmos até você nesse dia, nessa manhã especial do Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, o domingo que antecede a Semana da Paixão, no momento especial da história onde nós lembramos o grande amor de Deus derramado por nós, derramado pela humanidade, quando Deus entrega o seu Filho na cruz, para que pudesse haver chance e possibilidade de salvação para as pessoas que assim nele crescem. Saúdo a você nessa manhã com a palavra do Salmo 118, o versículo 26 e 27. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Essa é a palavra citada pelo povo, cantada pelo povo, proclamada pelo povo de Israel, quando Jesus estava chegando em Jerusalém. Nós queremos refletir um pouco sobre isso hoje, mas é essa palavra do Salmo 118, bendito o que vem em nome do Senhor. Que também nesse dia, bendito seja o nome do Senhor, no nosso encontro, aí na sua casa e em cada momento onde nós estivermos também nessa semana especial que inicia. Que Deus possa abençoar o nosso momento. Nós queremos ter um momento de louvor agora, onde cantamos canções ao nosso Deus, hinos ao nosso Deus, glorificando o seu nome e exaltando o seu nome sobre toda a terra. Antes de nós louvarmos, convido, assim como você está, a silenciarmos para o momento de oração. Querido e bondoso Deus, nós te damos graças mais uma vez por podermos nos dirigir até o Senhor e saber, Senhor Deus, que podemos estar na sua presença. Por isso, Senhor Deus, com o nosso coração aberto, nos colocamos diante de Ti, Senhor, para Te ouvir nesta manhã e pedindo, Senhor Deus, que mediante o Teu Santo Espírito, Tu fales a nossa vida e fales ao nosso coração, Senhor. Nós queremos agradecer mais uma vez pelo privilégio de termos a Tua palavra, Senhor Deus. E também nesse dia, nós queremos lembrar do Teu grande amor, Senhor Deus, quando nós lembramos do momento onde Jesus chega em Jerusalém, Ele é aclamado pela multidão, Senhor Deus, que clama, que canta, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor Deus, nesse dia, nessa semana, em nossa vida. Nós assim oramos no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Como água cristalina e um rio que vai pro mar, a minha alma vai a Ti, só pra Te adorar e cantar Tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de Ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em Tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de Ti, ó meu Senhor, pois Tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai, aleluia.
findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz nesse mundo, e prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar em Jesus? Mas é Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Desmanchada a tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, brilharás e na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por que choras, ó mulher? Conta o que te aconteceu. Vem, levanta o teu olhar, aqui não é o teu lugar. Onde estão os homens maus, prontos a te condenar? As pedras estão agora ao chão, não há mais ninguém aqui. Maria, vejo a tua dor a te quebrar. Maria, sou eu o teu Senhor a te amar. Por que choras, ó mulher? A quem
estás a procurar. Veja o túmulo vazio, ali não é o meu lugar. Pensas que esqueci de ti, vejo o pranto em teu olhar. A pedra da morte removi, não há mais ninguém ali. Maria, vejo a tua dor a te quebrar. Maria, sou eu o teu Senhor a te amar. Maria, vejo a tua dor a te quebrar. Maria, sou eu o teu Senhor. Você já ouviu aquela história conhecida de um jumento que certa vez chega todo empolgado em sua casa e vai conversar com a sua mãe e conta para ela: mãe, você não vai acreditar, hoje eu entrei pela cidade e as pessoas ficaram maravilhadas com a minha passagem. Eu ia caminhando e as pessoas tiravam as suas capas das suas vestes e colocavam e estendiam pelo chão para eu passar por elas. As pessoas cortaram galhos, mãe, de árvores e ficaram abanando. Estavam felizes da vida que eu estava passando. Mãe, como eu sou alguém importante, não é mesmo? A mãe, pensativa, para um momento e conversa com seu filhote e faz uma pequena pergunta. Filho, você estava sozinho ou estava acompanhado hoje? E o filhote diz: eu estava acompanhado. Um homem chamado Jesus ia nas minhas costas e eu estava levando ele para dentro da cidade. A mãe, mais uma vez, fica pensativa e sugere algo para o seu filhote. Filho, faça o seguinte, amanhã você volte para aquela cidade e faça o mesmo trajeto que você fez hoje. E aí depois, venha até a mim e conte como foi a sua experiência. Todo empolgado, no dia seguinte o jumentinho vai de novo ao portão da cidade e começa a fazer aquele novo trajeto, o trajeto novamente, só que sozinho. Ao contrário do dia anterior, em vez de pessoas estendendo as suas capas e abanando com ramos de árvores, o jumentinho se depara com pessoas o escorraçando, o xingando, o mandando embora, batendo nele. E ele não entende o porquê. Afinal, o dia anterior era outra situação, era totalmente outra realidade. Cabisbaixo, ele vai para sua casa contar a sua experiência à sua mãe. E aí a mãe então sabiamente conversa: meu filho, no primeiro dia você estava com Jesus. E quando nós estamos com Jesus conosco, a vida é diferente. No segundo dia, hoje, você estava sozinho. E nunca se esqueça, meu filho, você sozinho é só um jumento. Uma pequena história que remete ao fato deste dia, como nós já mencionamos no início, o Domingo de Ramos. E esse texto, que conta essa experiência, não agora do ponto de vista dessa historinha, do jumentinho, mas o texto que nós temos aos olhos do evangelista Lucas. Eu quero convidar você a abrir o texto, Lucas 19, 28 a 40. E esse texto queremos ler e meditar nessa manhã, na palavra do Senhor. Lucas 19, 28 e seguintes diz assim: E depois de dizer isso, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé
e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que o estão desprendendo? Respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E, indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas iam estendendo as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Até aqui esse relato de Lucas. Nós, nos capítulos anteriores, percebemos aqui no Evangelho de Lucas, que à medida que Jesus ia caminhando rumo a Jerusalém, nessa caminhada, que foi longa, nós vemos relatados aqui por Lucas momentos de ensino e momentos de experiências, de encontros de Jesus com pessoas. Ensinos por meio de parábolas, por meio de diálogos, por encontros. Encontros que aconteciam com pessoas normais. Cito aqui apenas alguns desses encontros que nós lemos, por exemplo, a partir do capítulo 17. Jesus se encontra com pessoas normais. Quem são essas pessoas normais? Temos o encontro de Jesus com os leprosos. Lembram? Aqueles homens que aquelas pessoas que por causa da sua enfermidade tinham que ficar isoladas da sociedade, viviam marginalizadas. Jesus se encontra com 10 deles e cura estes 10. Um deles volta para agradecer e louva ao Senhor Jesus. Nós temos um encontro de Jesus na sequência com crianças. Crianças também eram marginalizadas, eram consideradas pessoas menos importantes, por muitos nem eram consideradas pessoas dignas de estarem na presença de pessoas importantes. Jesus diz: deixe vir as minhas crianças, porque dos tais é o reino de Deus. E quem não se tornar como uma dessas crianças, de modo nenhum entrará no reino de Deus. Nós temos o encontro também de Jesus com aquele jovem que tinha muitas posses, que era rico. Um jovem temente, que seguia os mandamentos na risca ou à risca. E que Jesus agora o elogia e diz: muito bem, agora uma coisa te falta. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Aquele jovem, diferente daquele leproso, diferente das crianças, fica triste e vai embora. Afinal, muitas eram as suas posses. Nós temos o encontro na sequência de Jesus com aquele cego no caminho de Jericó, que ouve que Jesus está vindo e já ouvia sobre a sua fama, e que agora diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas tentaram silenciar aquele cego. Mas ele clama mais alto. E Jesus o ouve, e Jesus vai ao encontro dele, e Jesus o cura. E temos ainda o encontro de Zaqueu, um pouco antes aqui do nosso texto. Zaqueu, aquele homem solitário, aquele homem desprezível, aquele homem considerado pelos seus próprios irmãos, pelo seu próprio povo, um traidor, porque ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos, ele era alguém que estava a serviço daqueles que oprimiam o povo. E Zaqueu tem um encontro com Jesus, Jesus
janta com Zaqueu e com seus amigos, e Zaqueu percebe que o maior tesouro não era aquilo que ele adquiria, mas o maior tesouro agora estava na casa dele, e esse tesouro era Jesus, e ali houve salvação e alegria nos céus, porque aquele homem se converte e muda de vida. Entre esses encontros, nessas idas e vindas, no caminho de Jesus até Jerusalém, nós chegamos agora no nosso texto, que diz que eles passaram, diz aqui o nosso texto que depois disso, Jesus prosseguia essa viagem e foi se aproximando, chegando em alguns vilarejos, e nós temos ali esse relato, onde ele manda, a partir do seu conhecimento, a partir da sua presciência, os 2 discípulos irem buscar um jumento. Algo especial estava por acontecer naquele dia. E o que acontece? Que tudo vai acontecendo conforme Jesus havia dito. Eles vão, eles buscam o jumentinho, Jesus monta naquele jumentinho e agora começa a entrar na região e na cidade de Jerusalém. E quando ele entra, o que nós vemos acontecendo? Uma multidão de pessoas que já havia ouvido falar sobre Jesus e que agora grita aos plenos pulmões: bendito o que vem em nome do Senhor. Citando o Salmo 118, como nós já lemos hoje. Esse salmo, citado por estas pessoas, pela multidão, é como que um reconhecimento messiânico, um cântico de um reconhecimento messiânico a respeito da pessoa de Jesus. Só que olhando de uma forma mais ampla para esse texto, para aquilo que vem antes, como nós citamos, esses encontros que Jesus ia tendo com pessoas, com indivíduos, e observando os seus ensinos, e observando o texto que segue depois também, e sabendo que todo esse episódio em Jerusalém vai culminar na cruz. A primeira impressão que eu tenho é que eles viviam tempos confusos, que a multidão vivia um tempo de confusão, um tempo de experiências confusas. Por quê? Porque esta mesma multidão, que nesse momento está a plenos pulmões gritando bendito que vem em nome do Senhor, é a mesma multidão que menos de uma semana depois grita crucifica-o, crucifica-o. Por que a confusão? Porque em menos de uma semana, gritos de exaltação a Jesus e agora de repente crucifica-o, mate-o, a raiva vindo à tona. Porque a confusão não necessariamente existe por causa de fatos. A confusão existe sim por causa das expectativas que as pessoas têm e que a multidão tem em relação aos fatos. Qual era o fato? O Filho de Deus que veio ao mundo, que agora caminhava para o culminar, para o auge do seu ministério terreno. E nós temos o quê? Pessoas com as mais diversas expectativas. Todas as pessoas com as quais Jesus se encontra, seja de forma individual ou na multidão, têm expectativas a respeito de Jesus. Mas quando essas expectativas vão se deparando com os fatos, é que o coração das pessoas vai se revelando e muitas vezes brota desse coração aquilo que há dentro dele. E um coração sem Jesus é pura confusão. Nós vemos essa confusão exatamente nesse grito, nesse colocar para fora aquilo que as pessoas tinham. Por quê? Porque a expectativa que elas tinham era que, bom, agora o rei chegou em Jerusalém. Agora nós vamos coroá-lo, agora vamos proclamá-lo rei, vamos dar um grito de libertação e vamos colocar para correr este povo e esta lei que nos oprime e não permite que nós sejamos quem Deus quer que nós sejamos. As intenções não eram ruins, mas as expectativas eram limitadas, porque eram meras expectativas de olhos humanos. E talvez se nós estivéssemos lá, provavelmente faríamos a mesma coisa. Por que eu digo isso? Porque nos nossos dias, Jesus continua passando. De forma diferente, talvez, mas Jesus continua passando. E qual uma das características do tempo que nós vivemos? Tempos confusos. À medida que fatos surgem, por exemplo, os fatos que nós temos nos nossos dias,
a nível local ou a nível mundial. Novamente percebemos confusões. Por quê? Porque pessoas têm expectativas diferentes em relação aos fatos que vão acontecendo. Mas é só confusão que nós temos nesse texto? Obviamente que não. Eu quero destacar aqui algumas questões bem importantes desse relato e especialmente desse grito que as pessoas proclamaram, desse grito que as pessoas colocaram para fora quando elas viram Jesus entrando. Afinal, não só de confusão é feito esse texto nosso aqui, bem pelo contrário, algo especial vem à tona. Primeira coisa que eu quero destacar, quando é dito, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, também é dito paz no céu e glória nas maiores alturas. Esse cântico, ou esse versículo, como eu já mencionei antes, ele faz parte do Salmo 118, que por sua vez faz parte de um bloco um pouco maior, lá do Salmo 113, 115, até o 118, que é assim o bloco chamado do Grande Aleluia, que era o quê? Cânticos entoados no final da Páscoa. Lembram da Páscoa? A Páscoa foi instituída lá quando o povo de Israel estava saindo do Egito. Antes da 10ª praga acontecer, houve a instituição da Páscoa, onde o povo de Deus foi conclamado a entrar na sua casa e sacrificar um cordeiro e naquela noite ter uma janta com a sua família e passar o sangue do cordeiro na borda da porta. E ao anunciar da 10ª praga, o anjo da destruição, o anjo da morte, viria e passaria por todo o Egito. E nas casas onde fossem encontradas, ou onde fosse encontrado a marca do sangue daquele cordeiro, o anjo passaria por cima. Por isso, Pesha, Páscoa, passar por cima. Em contrapartida, onde não havia a marca do sangue do cordeiro, o anjo da destruição, o anjo da morte, entraria e o primogênito daquela família, inclusive dos animais, morreria. E foi naquele dia, em diante, que passou a existir a Páscoa. Pois bem, o que acontece com esse salmo? Esse salmo agora, junto com outros, passa a ser cantado sempre pelo povo de Israel, especialmente no finalzinho da noite da Páscoa. E quando eles cantam assim, paz no céu e glória nas maiores alturas, o que significa essa palavra para nós? Que paz é essa? A paz aqui, desejada e proclamada, não é uma mera ausência de conflitos, mas é a paz com Deus. E a paz com Deus tem a ver com o perdão de pecados. Paz no céu, porque Deus se compadeceu do seu povo e enviou o seu próprio Filho para salvar o seu povo. Era essa a expectativa que as pessoas tinham aqui? Obviamente não, como eu já disse antes, por isso a confusão. Mas era sim o que Jesus sabia que estava acontecendo ali. Por isso ele, num primeiro momento, não se empolga com a empolgação das pessoas. Jesus sabe que aquela mesma multidão, em questão de tempo, iria odiá-lo. Por isso, nesse momento, Jesus, sendo Deus, passa entre as pessoas, ouve aquilo que as pessoas têm a dizer, mas sabe que ele tem algo muito maior para aquelas pessoas. Ele sabe que ele tem uma paz muito mais especial, muito mais importante a trazer e a conquistar pelas pessoas do que uma mera ausência de conflito, do que uma mera ausência de ruído na vida. Não. A paz que o Senhor Jesus tem para oferecer e presentear é uma paz testemunhada pelo apóstolo Paulo como aquela paz que excede todo o entendimento, porque tem a ver com perdão de pecados, porque tem a ver com reconciliação com Deus, porque tem a ver com restauração de relacionamento, porque tem a ver com o plano original de Deus para a vida das pessoas. Claro que essa paz não é algo automático, claro que essa paz não é uma imposição, afinal nós não temos um Deus que é um ditador, mas temos um Deus que convida, como já falamos outras vezes, a um relacionamento. Essa é a primeira parte importante que eu gostaria de destacar aqui e também fazer uma pausa e perguntar a você. Você já conhece, você já tem essa paz do Senhor na tua vida?
Como eu já mencionei, a paz não acontece de forma automática. Você não precisa lutar para conquistar essa paz. Mas é uma paz que o Senhor Jesus estende a você, mas que passa pelo nosso coração quando nós, sinceramente, nos arrependemos dos nossos pecados, percebemos aquilo que faz separação entre nós e Deus, nos desesperamos por isso e agora sim, ouvimos da parte do Senhor que Ele tem algo diferente, que Ele tem um perdão a ser dado. E quando confessamos os nossos pecados e pedimos perdão por eles, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, como nós lemos na primeira carta de João no capítulo 1. Você já conhece essa paz? Você já vive com essa paz do Senhor? Segundo aspecto que eu quero destacar ainda desse texto, o texto continua e também na sequência é dito que alguns fariseus lhes disseram a Jesus no meio da multidão: Mestre, repreenda aos teus discípulos. É como se os fariseus, pessoas até bem intencionadas, que agora haviam caminhado por muitos lugares junto com Jesus, haviam visto muitas coisas e agora chegaram junto em Jerusalém e passando por entre a multidão viram que não tinha muito o que fazer, afinal a multidão estava exaltada. Eles vão direto em Jesus e dizem: Mestre, quase como que ironicamente, tu és mestre, mas tu és só mestre, tu não és um rei. É como se eles dissessem assim: Jesus, nós até te aceitamos como um bom mestre, mas nada além disso. Se enxerga, abre os olhos, para com isso, silencia os teus discípulos. A multidão está enlouquecendo, estão dizendo que você é o Messias, estão dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus, se enxerga, abre os olhos, né? Te coloca no teu lugar, nada além disso. E eles ouvem também uma palavra de Jesus que apenas de forma simples responde: eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Essa palavra que Jesus cita aqui, testemunhada por Lucas, também é uma palavra como que uma espécie de um ditado dos tempos mais antigos, citados, por exemplo, no livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 11. E lá naquele contexto, nós temos os assim chamados ais. Quando Deus anunciava um ai, ele como se ele dissesse um roi. Né? Isso na língua hebraica tem algo muito profundo junto, que é um anúncio do juízo de Deus acontecendo. Ai! E lá naquele contexto de Abacuque, é Deus se referindo aos caldeus, ao povo babilônico, dizendo: olha, vocês que destruíram tantos povos, que subjugaram tantas pessoas, vocês que fizeram tantas coisas ruins, ai de vocês, porque a destruição virá sobre vocês, e as próprias pedras anunciarão a sua destruição. E por que aquela palavra naquele contexto é falada dessa forma? Porque havia uma espécie de um costume nos tempos antigos, quando guerras aconteciam e quando um reino tomava outro reino, obviamente aquela cidade era destruída. E algumas das pedras da destruição daquela cidade, seja dos templos, seja dos palácios, eram levadas juntos com os prisioneiros para o território do reino vencedor. E elas eram colocadas como que uma espécie de troféu, junto agora em construções novas. De maneira que as pessoas, ao olharem para aquelas pedras que não eram dali, que vinham de um outro lugar, elas sabiam, olhando para as pedras, que a destruição havia acontecido e que a vitória do seu povo havia acontecido. Ou seja, as próprias pedras anunciavam a vitória daquele povo vencedor. E Jesus agora cita esse versículo, cita esse ditado antigo, quase que como um breve ensino e mais uma chance aos fariseus de um reconhecimento aqui. Né? Se o meu povo silenciar, as pedras haverão de clamar. Ou seja, Deus nunca deixou e nunca deixará de dar testemunho de si. Seja o que for que ele precise usar, Deus é Deus. E Ele fala, sempre falou
e sempre continuará falando. Por isso, o que nós vemos aqui no balanço desse texto, Jesus não se empolga com a exaltação da multidão, por um lado, e por outro lado, ele também não se omite ou não fica intimidado com a ameaça e com a acusação daqueles que se colocam diante dele como que os seus opositores, como que os seus inimigos. Jesus não se empolga e ele também não desanima, porque Jesus sabia aonde que ele deveria chegar. Percebe? Por isso que em Jesus, que é o fato de Deus nesse mundo, nós não temos confusão. Porque as expectativas não estão baseadas no comportamento e nas reações humanas, mas sim na vontade do Pai que está nos céus. Hoje, Jesus ainda continua encontrando pessoas normais. Hoje, Jesus ainda continua, como eu já mencionei antes, passando por aí. E continua convidando pessoas normais, como eu citei no início, nos relatos aqui de Lucas. Pessoas como eu e como você. Também se encontra conosco. E a pergunta que nós precisamos nos fazer, qual é a expectativa que temos em relação a Ele? Essa semana eu ouvi de alguém, a afirmação que é muito comum haver num momento de desespero mundial como nós temos agora. Por que Deus permite que isso aconteça? Deus não tem um poder para intervir? Por que o Senhor não faz algo? Afinal, Ele é Deus. Esse é um pequeno exemplo de uma falsa expectativa que o nosso coração pode ter ao se dirigir ao Senhor. Nós precisamos lembrar que Deus não nos colocou nesse mundo desse jeito, mas de que nós vivemos aqui e ainda temos chance, e Deus ainda continua sendo misericordioso, apesar do pecado, apesar de a aliança ter sido rompida da nossa parte. Mas da parte dele, em Jesus, seu Filho, essa aliança inclusive foi renovada. Por isso, qual é a expectativa que eu e você temos em relação a Jesus? Queremos a Ele apenas como um bom mestre? Queremos apenas a Ele como um bom governante, um político? Não. Deus tem muito mais. Por isso, que a nossa confissão também nesse dia, do domingo de Ramos, possa ser: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Por quê? Porque fazendo isso, não precisamos entrar na confusão desse mundo, mas estamos alinhados com a vontade desse Deus. Jesus não entra na confusão. Jesus não se empolga com um lado nem com o outro. Jesus faz a vontade de Deus. Tanto que na sequência do texto que lemos aqui, quando Jesus então chega na cidade de Jerusalém, ele vê a cidade e ele chora pela cidade e ele diz: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos. E o texto segue falando de dias difíceis que virão, dias que Jerusalém, Jerusalém, a cidade da paz, que buscava a paz apenas como uma ausência de conflitos, Jesus agora vai se referir a dias que essa cidade vai ser destruída e que pessoas vão se chocar por isso. Por quê? Porque a sua expectativa estava no lugar errado. Mas Jesus chora pela cidade e ele anuncia paz para a cidade. Qual paz? A paz que excede todo o entendimento. A paz que é a reconciliação com Deus. A paz que o Senhor também nesse dia convida eu e você a buscarmos de todo o nosso coração, para que nós não fiquemos, nestes tempos confusos que vivemos, como folhas jogadas de um lado para o outro pelo vento, pelas correntes que vêm de todos os lados sobre nós. Que nós não precisemos viver dias de confusão, mas basearmos a nossa vida, a nossa fé, o nosso coração neste Deus que fez tudo por nós, enviando seu Filho e o entregando, para que de uma forma simples pudéssemos ter salvação. Simples, porque precisamos apenas nos render, nos dobrarmos diante dele e assim experimentarmos essa paz verdadeira.
Esse é o convite dele. Qual é a tua resposta a esse Deus que de braços estendidos vem oferecendo a sua paz? Que Deus te abençoe nesse dia. Amém. Nós ainda queremos orar. Bondoso e amado Deus, muito obrigado mais uma vez por tua palavra. E obrigado que o Senhor tem dado testemunho a respeito de si mesmo por tua palavra, Senhor Deus. E tem falado a nossa vida, e tem falado ao nosso coração, e tem nos dado chances e mais chances de nos rendermos ao Senhor, por graça tua, Senhor. E obrigado, Senhor Deus, que o teu convite é que nós não precisemos fazer parte da confusão que esse mundo vive, Senhor. Nos empolgando e, na sequência, nos opondo à tua vontade. Mas que nós podemos ter um firme entendimento de que em Jesus há as chaves para aquilo que mais temos medo e pavor nessa vida, que é a morte e que é a perdição eterna, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa abrir a nossa vida, abrir o nosso coração, nos dar entendimento da tua vontade, para que nós não sejamos jogados de um lado para o outro, pelas expectativas das pessoas, sejam elas quais forem. Para que o nosso coração possa estar firmado, Senhor Deus, nesta rocha verdadeira, que é Jesus, que estende e que oferece a sua paz a todo aquele que nele crê. Ó Deus, abençoe este dia e abençoe a semana que inicia. E mais uma semana queremos viver na tua presença, pedindo que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa casa, a nossa comunidade, a nossa sociedade. Abençoe, Senhor Deus, o nosso país. Abençoe, Senhor Deus, cada nação deste mundo, para que nesse tempo que o Senhor tem falado, como sempre falou, as pessoas possam abrir os seus corações e experimentar a paz que excede em todo o entendimento, a paz que nós temos unicamente em Jesus. Por isso, Senhor Deus, nos entregamos na tua presença, orando, agradecido em teu nome. Amém. Que Deus abençoe assim a tua semana, que Ele preencha a tua vida de uma paz que excede todo o entendimento. E que você também seja bênção na vida das pessoas com as quais você estiver essa semana. Seja na tua casa, seja já no trabalho, aqueles que podem já estar no seu trabalho, seja em qualquer lugar. Que Deus te abençoe. Amém. 2 recados novamente. Na próxima sexta-feira, nós temos a Sexta-feira Santa, e novamente teremos a transmissão de uma mensagem. Por este canal você pode acompanhar novamente essa mensagem. É uma Sexta-feira Santa diferente, nós geralmente estamos juntos, reunidos nesse dia em comunidade, mas nós queremos ouvir a palavra do Senhor nesse dia. Eu convido você a, na sexta-feira às 9 da manhã, nesse mesmo canal, ouvir a palavra do Senhor. E o segundo recado, novamente, se você gostaria de ofertar, de contribuir para que também o nosso trabalho possa continuar tendo aquilo que é necessário, mesmo nesses dias de portas fechadas, você pode ofertar, depositando ou fazendo uma transferência bancária para estes dados que estão aí na sua tela. Que Deus te abençoe e nós queremos assim terminar esse momento com mais um hino. Vou até os confins da terra proclamar tua palavra, anunciar o amor de quem morreu, se entregou por mim. Ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal. Não poderia mais viver só para mim, vou viver para Cristo até o fim. Vou viver para glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual que a todos quer livrar.
te servirei para sempre. Vou até os confins da terra proclamar tua palavra, anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal. Não poderia mais viver só para mim, vou viver para Cristo até o fim. Vou viver para glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei, eu te servirei. Sempre te amarei, eu te servirei para sempre.